Muito boa noite, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Direito Penal 3. Na aula de hoje, nós vamos tratar do crime de extorsão. O crime de extorsão que vem a ser um dos crimes contra o patrimônio. A extorsão, ela encontra-se referenciada pelo Código Penal Brasileiro no artigo 158 do nosso Estatuto Repressivo, que fala na seguinte conduta, no seguinte fato típico. Constranger alguém, veja só que o verbo não é mais subtraído. Constranger, né? O verbo nuclear da conduta. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Aqui, mais uma vez, nós temos como objeto jurídico resguardado pela legislação penal o patrimônio da vítima. Além, é claro, da liberdade de determinação, da liberdade individual da vítima que venha a ser ofendida com este delito. E, eventualmente, em determinadas situações, a própria integridade física da vítima, que também podem vir a ser alvejadas pela prática do crime de extorsão. Nós podemos dizer, portanto, que a extorsão vem a ser um crime pluriofensivo, porque existe a tutela de uma pluralidade de direitos, pluralidade de bens jurídicos que são protegidos por parte da legislação penal com a inclusão deste tipo da extorsão, certo? Qual é o objeto material deste crime? O objeto material aqui tanto é a vítima, certo? Quanto o objeto que a vantagem, o objeto que vem a ser obtida pelo autor do crime, certo? No tocante ao sujeito ativo, nós estamos diante de um tipo de crime comum. Qualquer pessoa poderá vir praticar este delito de extorsão. Não há necessidade, vejam bem, pessoal, não há necessidade de uma determinada característica pessoal inerente ao autor deste crime. No que diz respeito ao sujeito passivo do delito, também poderá figurar como vítima deste crime qualquer pessoa, certo? O sujeito passivo do delito é aquela pessoa que sofre a violência ou grave ameaça, aquele que faz, deixa de fazer ou tolera que se faça algo, e aquele que sofre um eventual prejuízo econômico. É possível, inclusive, que numa mesma infração penal hajam várias vítimas. Quando, por exemplo, no crime de extorsão mediante sequestro, alguém tem a sua liberdade individual cerceada com a prática do sequestro e outra pessoa, por exemplo, o pai, a mãe, os avós, venham a ser extorquidos em seu patrimônio, certo? Ou seja, poderá haver, além de haver uma pluralidade natural no tocante à questão dos bens jurídicos, que são objeto da proteção do legislador penal pela inclusão deste tipo, do artigo 158, além disso, certo? Pode haver uma pluralidade de vítimas, certo? Numa mesma infração penal. É perfeitamente possível e, aliás, é muito comum que aconteça esse tipo de coisa, certo? No tocante às elementares deste tipo, no tocante aos elementos objetivos desse tipo. Nós temos, primeiramente, no núcleo, o verbo constranger. Constranger no sentido de obrigar, forçar, coagir, certo? Esta conduta exige que o constrangimento seja feito mediante violência ou grave ameaça, que pode atingir tanto o próprio titular do patrimônio extorquido, certo? Tanto o próprio titular do patrimônio visado pela pessoa que pratica o crime, quanto pode ser feito em detrimento de uma pessoa a ela ligada, certo? Aqui nós não temos, como no roubo, a violência imprópria. Vocês lembram que a violência praticada no roubo ela pode ser imprópria, como, por exemplo, se dopa a vítima ou se alcooliza a vítima no afã de subtrair-lhe uma coisa alheia móvel. Aqui não. Aqui não se admite a violência imprópria, certo? Como meio executório do crime de extorsão. O tipo penal refere-se apenas à violência
e a grave ameaça diretamente praticadas contra a vítima da extorsão ou contra a pessoa a ela ligada, certo? Assim como no roubo, gente, a extorsão, ela visa, ela pretende a obtenção de uma determinada vantagem econômica, mas a conduta do agente não se resume apenas, diferentemente do que acontece no crime de roubo, a uma coisa móvel, certo? O chantagista que pratica a extorsão poderá, por exemplo, almejar que a vítima transfira um imóvel para o seu nome, que a vítima abdique de um determinado cargo ou função pública, certo? Em seu favor. Por exemplo, o sujeito que foi aprovado em segundo lugar no concurso pode praticar uma extorsão visando que o primeiro colocado renuncie para que ele assuma. Ou seja, essa vantagem não necessariamente será uma coisa móvel como no crime de roubo, certo? Crime de furto. Aqui poderá haver um imóvel, um bem, um direito, uma garantia, alguma coisa que tenha repercussão patrimonial, certo? E faça parte do patrimônio da vítima. Outra nota característica do crime de extorsão. A obtenção de vantagem econômica, ela deve depender da colaboração da vítima, no sentido de que a vítima entrega o objeto, o objeto material do delito, entrega a coisa pretendida, e quando eu me refiro coisa, novamente, eu digo, não só coisa móvel, certo? Mas a vantagem econômica, ela tem que ser entregue por parte da vítima, certo? Como? Por isso não pode ser feito por violência imprópria, justamente. Muito bem. Muito bem. Aqui, nós temos exclusivamente a violência própria, a violência direta, feita contra a vítima ou contra a pessoa a ela ligada, certo? No tocante à distinção entre roubo e extorsão, qual é a diferença entre roubo e extorsão? É muito simples. Analisando esses dois tipos penais, nós vislumbramos que, enquanto que no roubo o agente subtrai, certo? Na extorsão, a vítima entrega constrangidamente a coisa, em razão daquela coação, aquele constrangimento, certo? Que é, inclusive, vocês devem se recordar dos crimes contra a liberdade individual, ela é inerente ao crime de constrangimento legal. Né? Aqui nós temos um tipo penal em que há esse aspecto patrimonial, logicamente, como no roubo e no furto, certo? E há também, gente, a questão do constrangimento ilegal. A vítima de extorsão é vítima também de um constrangimento, indiscutivelmente. O próprio verbo nuclear da conduta nos indica isso, certo? Ou seja, a entrega da coisa, ou a obtenção da vantagem econômica, ou qualquer outra vantagem, certo? Geralmente a vantagem econômica, patrimonial, ela terá que depender da contribuição da vítima, certo? A doutrina contemporânea, inclusive, gente, ela utiliza-se de duas variáveis para diferenciar o roubo da extorsão. A primeira delas consiste no fato que, no roubo, a vítima não entrega o bem, certo? A vítima, ela tem o bem tomado, entendeu? Não há colaboração da vítima. Muito pelo contrário, certo? Na extorsão, há a entrega do bem visado pelo agente, certo? E a segunda nota característica desse crime, segundo a doutrina mais contemporânea, como Kleber Mazon, por exemplo, é a indispensabilidade da colaboração da vítima, obtida justamente através desse constrangimento, dessa coação, certo? Portanto, é imprescindível que a vítima, sob grave ameaça ou mediante o emprego de violência, certo? Venha a entregar a coisa, certo? Pessoal, no tocante ao elemento subjetivo deste tipo penal, é evidentemente que somente se pune extorsão em sua forma dolosa. Não há qualquer previsão legal acerca da modalidade culposa deste ilícito, certo? E é
importante que se saliente que, além do dolo genérico, exige-se a presença do dolo especial, do dolo específico, no sentido de que esse crime ele é praticado visando a obtenção para si ou para outrem de uma determinada vantagem indevida, logicamente, uma determinada vantagem econômica, certo? Se não houver essa finalidade específica, ou seja, se não houver o dolo específico, a conduta poderá acarretar outro crime, como, por exemplo, o crime de constrangimento ilegal, né? Lá do artigo 146, crime contra a liberdade individual. Ou o crime de estupro. E constrangimento é uma das elementares do delito de estupro, lá do artigo 213, certo? Ou a gente tem que referenciar a extorsão a essa finalidade específica, esse dolo específico, certo? Que vem a ser o dolo de obter uma indevida vantagem econômica, certo? Há um constrangimento visando a obtenção para o agente ou para a pessoa a ele ligado, certo? De uma determinada vantagem econômica. Ou não? Como? Só vantagem econômica. Porque a extorsão, ela deve visar uma vantagem que tenha, eu digo econômica em sentido amplo, certo? Porque pode ser, por exemplo, diga. Por exemplo, no caso do servidor público, você deixa o cara... Não é uma vantagem econômica, é discutível. Vai haver alguém vai, por exemplo, você deixa o cargo, senão eu mato seu filho, certo? Se o cara disser assim, por exemplo, em relação à mulher, você fica comigo vendendo, eu faço uma coisa com o seu marido. Não, aí é crime de estupro. Aí é crime de estupro. Né? Constrangimento que visa a obtenção de um benefício de natureza sexual caracteriza a conduta do 203, não essa do 158. Certo? Seria estupro mesmo. Entendeu? É constrangir alguém, obrigar alguém a fazer algo que não mais do ponto de vista do Inclusive, esse constrangimento ele pode ser feito, no tocante a especificamente o crime de estupro, mesmo com o prenúncio de um mal justo. Assim, por exemplo, o servidor que diz para uma colega de repartição que vai denunciá-la ao Ministério Público, que vai denunciá-la aos órgãos de controle da própria repartição, ou a chefia imediata, enfim, que vai fazer alguma denúncia por eventual ato ilícito que ela esteja praticando, como, por exemplo, crime de prevaricação, ou crime de corrupção passiva, enfim, algum delito que ela esteja praticando com administração pública. Mesmo assim, ele cometerá o delito. Ele está prenunciando um mal absolutamente justo. Olha, eu vou lhe entregar a polícia, vou lhe entregar para o Ministério Público. Se você não for para a cama comigo. Entendeu? Mesmo assim, haverá a configuração do crime de estupro, sem dúvida nenhuma. Ainda que o mal prenunciado, ainda que a ameaça se dê em torno de um mal absolutamente dotado de substrato jurídico, certo? Mesmo que o mal seja justo. Ok? Ou seja, aqui, por exemplo, a situação em que o sujeito é obrigado a renunciar a um cargo ou função, certo? Em que não haja vantagem econômica para o agente. Aí haverá desclassificação para o crime de constrangimento ilegal, certo? Não será o delito de extorsão. Assim, eu entendi agora o que você quer dizer. Seria extorsão no caso que eu me referi. O sujeito é aprovado em segundo lugar, aí chega para o primeiro. Ou você renuncia para ficar com a vaga, certo? Ou eu mato alguém de sua família, uma coisa assim, entendeu? Aí há constrangimento ilegal e não extorsão. A extorsão exige o dolo específico, certo? De obter uma vantagem econômica evidentemente indevida, né? Pela própria redação do artigo 158. No toque, por não. Por exemplo, o caso desse exemplo que você disse, o cara aparece no carro para te dar lá, aí eu recurso.
nessa hora o cara te revolve um pouco. Nem se ele for recusar, a cara dele vai ser um cara dele. Peraí. Aí seria suborno ou seria extorsão? Não existe esse crime de suborno, né? O crime seria nessa situação, peraí, deixa eu ver se eu entendi bem. O sujeito pretende a vaga do outro e primeiramente oferece uma vantagem econômica. Sei. Aí quando o cara é um outro que dá vaga, ele vai... Primeiramente ele praticou o crime de corrupção ativa, né? Eu digo o sujeito que ofereceu o dinheiro. A corrupção ativa que se consuma com a mera oferta, ainda que o outro não aceite. Certo? Em um segundo momento, com a não aceitação do dinheiro oferecido, certo? Com a não aceitação da proposta corruptora, aí ele agiria no sentido da extorsão mesmo, porque o constrangimento visaria a obtenção da vaga. Entendeu? Agora a obtenção tem que ser de uma vantagem econômica indevida. Entendeu? Se for outro tipo de vantagem, aí não é extorsão. Pode ser constrangimento legal, pode ser estupro, certo? Mas jamais o crime de extorsão. Pessoal, no que diz respeito à consumação e à tentativa, existe uma súmula do STJ, súmula 96, que diz o seguinte: o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. Ou seja, está claro por esta orientação jurisprudencial que a extorsão trata-se de um crime formal, certo? Trata-se de um crime em que a consumação delitiva se dá com a mera realização do constrangimento, certo? Ainda que desse constrangimento não advenha a vantagem indevida, certo? Esse também é o entendimento da doutrina dominante. A doutrina dominante entende particularmente pela consumação delitiva com o mero constrangimento, certo? Ou seja, a consumação se dá a partir do momento que é feita a grave ameaça ou a violência em desfavor da vítima, certo? Desse modo, a gente pode dizer que a extorsão trata-se de um crime formal, certo? O parágrafo 1º do artigo 158 fala do delito de extorsão majorada, dizendo o seguinte: se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até metade. Diferentemente do que acontece, pessoal, no crime de roubo e no crime de furto, onde a lei prevê como circunstância desfavorável ao agente o fato de praticar o crime em concurso de pessoas, aqui o dispositivo trata no crime cometido por 2 ou mais pessoas. Desse modo, nós podemos entender que, para haver a presença dessa majorante, é indispensável que a execução delitiva seja feita por 2 ou mais indivíduos, certo? Quanto ao emprego de arma, vale tudo o que anteriormente, no tocante ao crime de roubo, se mencionava, entendeu? Tanto armas próprias quanto impróprias, de fogo, armas brancas, certo? Existem 2 qualificadoras previstas, respectivamente, nos parágrafos 2º e 3º do artigo 158, que dizem justamente o seguinte: aplica-se a extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior, ou seja, a acumulação das penas através do concurso material de delitos, certo? O agente responde pela extorsão e pelo resultado criminoso advindo da violência por ele praticado, certo? Parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão corporal ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. Muito bem. Esse parágrafo 2º exterioriza a disposição que nos remete a situações semelhantes ao roubo qualificado, ou seja, onde há uma situação em que a extorsão se dê mediante a privação da liberdade da vítima, certo? Nessa situação, nesse disposto, no parágrafo 3º do artigo 158, nós temos 3 situações diferentes. A extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima,
como condição necessária para a obtenção da vantagem econômica. A extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima como condição necessária para a obtenção da vantagem econômica com o resultado de lesão corporal, e a extorsão mediante a restrição da liberdade individual da vítima, acarretando-lhe a morte nessa terceira situação. Todas essas três hipóteses são voltadas para reprimir o chamado sequestro relâmpago, certo? Sendo que a primeira não antevê o resultado qualificador presente nas duas últimas, né? A lesão corporal grave e a morte, certo? A prática do sequestro relâmpago consiste naquela situação em restringir a liberdade da vítima para que ela, momentaneamente privada de sua liberdade, forneça cartão magnético, cartão bancário, vá até caixa eletrônico, faça saque, certo? Enfim, proporcionando ao agente a vantagem econômica indevida por ele desejada, certo? Essa situação específica do sequestro relâmpago é tratada como extorsão qualificada, né? Dentro desse dispositivo do parágrafo 3º do artigo 158, certo? No tocante à classificação doutrinária desse delito, o delito de extorsão vem a ser um crime comum, certo? Trata-se de um crime que não admite a forma culposa, trata-se de um crime comissivo, ou seja, o agente sempre pratica uma ação, trata-se de um crime formal, no tocante ao fato de que o agente ele age dando a consumação do crime apenas e tão somente com a prática do constrangimento, certo? Trata-se de um crime de ação penal pública incondicionada, em que, mesmo que haja morte da vítima, a vítima não vai a júri. O agente não vai a júri. Por quê? A exemplo do que acontece com o latrocínio, extorsão mediante sequestro é crime contra o patrimônio. Porque o objeto, primeiramente visado pelo agente, não era a vida da vítima. Era o patrimônio da vítima ou de pessoa ela ligada. Certo? Pessoal, o crime de extorsão mediante sequestro. A figura básica deste delito referencia a seguinte situação: sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outro qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Aqui nós temos, mais uma vez, um crime pluriofensivo, porque nós temos, de um lado, a preocupação do legislador penal com a inviolabilidade patrimonial e, por outro lado, a preocupação com a liberdade individual da vítima, certo? Aqui nós temos, nesse delito de extorsão mediante sequestro, uma verdadeira forma qualificada de extorsão, em que se protege concomitantemente a liberdade individual e o patrimônio da vítima, certo? O objeto material deste crime de extorsão mediante sequestro, a pessoa contra a qual recai a privação de liberdade, né? E o sujeito ativo? O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, qualquer um pode praticar essa infração penal. O sujeito passivo, igualmente, qualquer pessoa pode ter a sua liberdade individual ou seu patrimônio violados por este ilícito da extorsão mediante sequestro, que é, diga-se de passagem, crime relacionado nos termos da Lei 8.072, ou seja, na Lei dos Crimes Hediondos, certo? O que significa sequestrar? Vamos primeiramente analisar esse elemento nuclear da conduta, esse verbo nuclear deste tipo. Sequestrar significa tirar a liberdade, certo? Nesse delito de extorsão mediante sequestro, a privação da liberdade da vítima tem um dolo específico, tem uma intenção definida, que é a obtenção da vantagem econômica indevida, certo? Existe a necessidade do dolo específico no sentido de que a vítima foi sequestrada para que o agente recebesse alguma vantagem econômica indevida. O agente incorreu nesse desiderato criminoso de obter uma vantagem indevida, certo? Evidentemente que nesse tipo não se admite a forma culposa, né? O elemento subjetivo do tipo sempre será o dolo, né? E quando é que se dá a consumação deste crime? A consumação desse crime se dá
também a exemplo do que acontece com a extorsão, trata-se de um crime formal, certo? A mera atividade de sequestrar uma pessoa, tendo a finalidade de obter resgate, de obter vantagem econômica indevida, já consuma a ação delituosa do agente, independentemente da vantagem indevida vir a acontecer ou não, certo? O que nós temos aqui na extorsão mediante sequestro é a intenção mercenária do agente de obter vantagem indevida com a privação da liberdade de alguém, certo? Inclusive, esse crime do artigo 159, ele prevê as seguintes formas qualificadas, previstas respectivamente nos parágrafos 1º, 2º e 3º. Parágrafo 1º. Se o sequestro dura mais de 24 horas e o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60, ou o crime é cometido por bando ou quadrilha, pena de 12 a 20 anos de reclusão. Parágrafo 2º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão de 16 a 24 anos de reclusão. Parágrafo 3º. Se resulta morte, pena, reclusão de 24 a 30 anos. É um dos delitos, a extorsão mediante sequestro, qualificada pelo resultado morto, no parágrafo 3º do artigo 159, é um dos crimes com pena em abstrato mais elevada do ordenamento jurídico brasileiro. Pela hediondeira da conduta, você imagine privar-se um ser humano de sua liberdade com o propósito cenário de obter vantagem econômica indevida e ainda matar a vida. Né? Uma conduta, obviamente, dotada da mais profunda e repulsiva hediondez. Certo? Essa primeira qualificadora do parágrafo 1º do artigo 159 diz respeito a 3 situações diferentes. Uma baseada na duração do sequestro, a outra baseada na idade da vítima e o outro critério baseado na prática do delito ter sido feito por quadrilha ou bando, na acepção da norma antiga, né? Porque quadrilha ou bando hoje é associação criminosa. Né? No tocante à duração do sequestro, a idade da vítima, não há muitas discussões acerca dessa questão. Uma situação objetiva. Se passou mais de 24 horas, entra nessa qualificadora, nessa situação dessa qualificadora do parágrafo 1º. Certo? Se a vítima era menor de 18 ou maior de 60, também entra. No tocante à terceira situação, nós temos aí uma norma penal que precisa ser integrada por outra, certo? A gente tem que ir lá para o 288, crime de associação criminosa, para entender o sentido dessa qualificadora do parágrafo 1º, certo? Antigamente, para se constituir uma quadrilha ou bando, era necessária a presença de pelo menos 4 indivíduos. Hoje, a associação criminosa exige apenas 3 indivíduos, unidos com o objetivo de praticarem delitos, certo? A extorsão mediante sequestro majorada. A gente deve lembrar que a extorsão mediante sequestro majorada, ela é alçada à condição de crime hediondo, como todas as formas de extorsão mediante sequestro, mas ela tem uma pena realmente altíssima, certo? Esse delito, ele faz a previsão da possibilidade de delação premiada, lá no parágrafo 4º do artigo 159, que diz, se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2 terços. Aqui nós temos uma causa especial de diminuição de pena, certo? Em que incidirá uma minorante, no caso do agente que, tendo o delito sido praticado em concurso de pessoas, resolva fazer a denúncia às autoridades, levando à elucidação do sequestro. E, no derradeiro, é necessário que essa denúncia seja hábil a facilitar a libertação da pessoa sequestrada. Havendo a conjugação desses 3 fenômenos, essas 3 características distintas, o sujeito será beneficiado com esta causa especial de diminuição de pena, certo? O artigo 160 do Código traz a chamada extorsão indireta, dizendo o seguinte,
exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Certo? Aqui nós temos um dispositivo legal visando coibir a ação daqueles que, visando obter uma vantagem econômica, pedem como garantia, por exemplo, um cheque que se saberá ser sem fundos. Certo? Pedem como garantia um determinado documento que possa ser levado a protesto e, posteriormente, haja a abertura de um procedimento criminal, por exemplo, por estelionato. Certo? Aí nós temos uma extorsão indireta que é punida com a pena de 1 a 3 anos de multa. Aqui, novamente, o objeto jurídico tutelado vem a ser o patrimônio e a liberdade individual da vítima, no sentido de que, através da entrega de algum documento que possa vir a servir para instaurar um procedimento criminal contra a vítima. Galera, cadê a frequência? Sim. Valeu, obrigado. Aqui nós temos 2 verbos nucleares do tipo: exigir e receber. O agente exige a entrega, por isso que se diz que é uma extorsão indireta. Certo? E a entrega por parte da vítima. Certo? Documento que deve ser uma garantia de dívida. Ele recebe o documento como uma forma de resguardar o seu interesse patrimonial, sendo que esse documento pode vir a provocar a instauração de procedimento criminal quanto à pessoa que entregou aquele documento. Certo? Alguma dúvida, gente, acerca do crime de extorsão? Qualquer dúvida, por favor, não silencie. Gente, pois vamos encerrar nossa aula de hoje, nos despedindo de todos vocês que nos acompanharam presencialmente ou através do Facebook. Lembrando que amanhã também tem aula normal e voltando a dizer o que disse anteriormente. O pessoal que está com problema de faltas, me procure, certo? Eu vou passar um questionário para repor o meu e-mail, entendeu? mariotrajano@gmail.com. Me procure pelo cigarro, viu? Pelo cigarro. Porque, assim, para dar uma força a vocês, para vocês não saírem prejudicados, entendeu? Lembrando que no semestre que vem, eu peço encarecidamente que vocês tomem cuidado com essa questão das presenças, para não haver prejuízo nem correria no final do semestre. Tá certo, pessoal? A prova da segunda e da terceira unidade vai ser um trabalho só e eu vou duplicar a nota. Certo? Alguma dúvida, meus amigos? Pois eu conto com a presença de todas as senhoras e os senhores amanhã. E nós temos mais 4 aulas extras que serão devidamente repostas. E eu aviso a vocês também pelo cigarro. Tá bom? Como? Eu acho que hoje ou amanhã. Eu acho que hoje ou amanhã. No máximo amanhã. Viu? Um grupo. Grupo de 5. Pessoal, pois um abraço a vocês. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite a todos vocês.